Fala, galera. Tranquilo? Essa aula de hoje é uma aula bastante básica, é uma aula que a gente já tinha visto no primeiro ano e vai servir para o primeiro ano também. E é uma aula que fala sobre uma primeira função inorgânica que é uma das mais simples que tem para a gente começar a trabalhar então. Relembrando, a gente trabalha em química inorgânica com 4 funções principais: ácido, base, sal e óxido. E a gente comenta um pouquinho sobre o hidreto, mas basicamente a gente tem que ter um entendimento sobre essas 4 funções orgânicas: ácido, base, sal e óxido. A aula de hoje é sobre base. Quem estiver acompanhando essa aula pela apostila do positivo, essa é a aula número 5 de Química E. Fechou? O que é que vem a ser uma base? Eu tenho ali a fotinho de uma pessoa que a gente comenta bastante, um cientista bastante conhecido para a gente, que é o Svante Arrhenius, ou seja, o Arrhenius. É dele o conceito mais simples, mas que a gente usa muito sobre a definição de ácidos e bases. Vamos lá. O que que vai ser? Deixa eu achar a canetinha aqui. O que que vai ser uma base para Arrhenius? Eu tenho aqui, então, né? Bastante conhecido, eu tenho uma base aqui, o NaOH. As bases também vão ser chamados de hidróxidos. Está ali em cima escrito ali, ó, hidróxidos. E o reconhecimento delas, do ponto de vista de fórmula, é bem simples, né? Não interessa o que eu tenho na frente, o que interessa é que elas terminem com OH. Não interessa o cátion, aqui é um cátion, não interessa o cátion. O que interessa é que o ânion seja sempre a hidroxila. Só não vai confundir com química orgânica. Isso aqui é química inorgânica. Eu não estou estudando os compostos que contêm carbono, porque na química orgânica não vai dar características básicas o fato de ter a hidroxila. O que é que está querendo me dizer, Ademir? Eu vou fazer aqui embaixo. Ó, isso aqui é química orgânica. Eu vou fazer o benzeno aqui embaixo. Ó, e eu vou colocar uma hidroxila aqui. Isso é um composto orgânico. Esse composto pertence a uma função química chamada fenol. E não é porque ele tem OH que ele vai ser básico. Muito pelo contrário, quando você coloca esse fenol em água, o íon que ele libera é o H+. Então, ele tem características ácidas. Vocês estão entendendo? Uma coisa é eu estar classificando na química inorgânica, que é essa aula de hoje. Outra coisa é falar em química orgânica. Então, olha ali, ó, eu pego ali em cima a soda cáustica, o NaOH. Vou colocar uma setinha e vou colocar essa soda cáustica em água. Percebe que as bases são compostos iônicos, com exceção do hidróxido de amônio, que vai ionizar em água, mas todas as bases elas são formadas por um metal mais a hidroxila, metal mais OH, metal mais ametal, ligação iônica. O que que a água faz quando encontra uma base? A água dissocia essa base, ou seja, ela vai pegar o Na e vai transformá-lo em Na+, agora aquoso, porque está dissolvido em água, mais OH-, que também está dissolvido em água. Pronto. Essa aí é a reação de dissociação de uma base. E o que que o Arrhenius falou que era uma base? A base era aquela espécie química que, quando colocada em água, liberava o ânion hidroxila, o ânion OH-. Tranquilo? Conceitozinho básico e fácil em química inorgânica. Deixa eu não vamos errar. E como é que eu faço para dar nome para uma base? É o nome mais fácil, né? Você vai dizer hidróxido de metal que o acompanha. NaOH. Eu vou só abreviar o comecinho. Então, vai ser hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. A popular soda cáustica. O CaOH2. OH terminal é uma base, é um hidróxido. Então, fica o hidróxido de cálcio. Viu que o nome? Então, a regra básica para o nome de uma base é você colocar a palavra hidróxido de e o metal que acompanha a hidroxila.
essa aqui vai ser a única base em que eu não tenho metal. Essa é a base do demônio, é o hidróxido de amônio, porque o aluno às vezes ele confunde o NH3 com o NH4+. NH3 lá em cima é o gás amonia. NH4+ é o cátion amonio. Então, NH4OH é o chamado hidróxido de amônio. Olha aqui embaixo. Aqui eu tenho o metal de transição, que é o ferro. Percebe que as outras bases, os elementos que estavam junto com o OH têm um único estado de oxidação. Então, eu não preciso indicar. O ferro, o cobre, o chumbo, o ouro, são metais de transição. E eles vão ter números de oxidação variáveis. Então, aqui, ó, por exemplo, essa primeira base, o ferro tem carga, está aqui ó, a carga do ferro, ele é o ferro 2+. Essa base de baixo, está aqui o número de oxidação do ferro, ele é o ferro 3+. Então, você não pode dizer só hidróxido de ferro, porque tem hidróxido de ferro com carga 2+, e o hidróxido de ferro com carga de ferro 3+. Então, você vai indicar isso. Então, a primeira base aqui em cima, ela é o hidróxido de ferro 2. E a de baixo vai ser o hidróxido de ferro 3. Tranquilo? Ou você pode usar, que é muito comum, o sufixo oso ou o sufixo ico. O menor NOx, você bota o sufixo oso. O maior NOx, você bota o sufixo ico. Então, o hidróxido de ferro 2 é o hidróxido ferroso. E o hidróxido de ferro 3 é o hidróxido férrico. Oso para o menor NOx e ico para o maior NOx, quando o metal possuir mais de um estado de oxidação. Tranquilo? Molezinha é o nome para a base. E aqui tem que lembrar essa classificação das bases, né? Então, olha lá, ó. Toda base da família 1A, toda base cujo metal for da família 1A, ela vai ser uma base cáustica, ou seja, uma base forte e extremamente solúvel em água. Quem é, Ademir? Quem é lá? Potássio, sódio, césio, rubídio, são metais da família 1A. Então, KOH, NaOH, CSOH, RbOH. Está vendo que o número de hidroxilas a gente faz baseado no número de elétrons na última camada do cátion. Então, as bases da família 1A terminam com 1OH. As bases da família 2A terminam com 2OH. As bases da família 3A com 3OH. Tranquilo? Aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho o caro senhor barriga. Caro senhor barriga, esses três elementos estão no grupo 2, ou também chamado de grupo família 2A. Toda base que tiver, se elas são do grupo 2, elas terminam com 2OH. Então, fica Ca, OH2, Sr, OH2, Ba, OH2. Essas bases são fortes, porém elas se dissolvem mal na água. Elas são pouco solúveis em água. E as outras bases todas, elas vão ser fracas e insolúveis. O hidróxido de amônio, o hidróxido de amônio, ela é a única base cujo cátion não é um metal. Quem é esse cátion NH4+? É o amônio. Ela é uma base fraca. Toda base fraca, ela é insolúvel. Porém, essa base é extremamente solúvel em água. Quem consegue me dizer por que o hidróxido de amônio é tão solúvel em água? Porque ele tem o N preso a quem? Ao H.
e a molécula que tem o N preso ao H faz pontes de hidrogênio, que é o tipo de interação mais forte e covalente que eu posso ter com as moléculas de água. A água tem extrema atração por moléculas que também façam pontes de hidrogênio, assim como ela mesma faz. Fechou? 1A, forte solúvel. Caro senhor barriga, forte e pouco solúvel. O resto, fraco e insolúvel. Exceção, hidróxido de amônio, fraco, porém extremamente solúvel. E eu separei para vocês as 4 principais bases do dia a dia. Aqui eu tenho um sal de cal. Cal virgem. O que é a cal virgem? A cal virgem é o óxido de cálcio. Como é que eu faço para tirar essa virgindade dessa cal? É só misturar com a água. Então, óxido de cálcio é a cal virgem. Você misturou com a água, você vai ter agora a cal hidratada, que é quem? CaOH2. Qual é o nome dessa base? Hidróxido de cálcio, é o nome dela. Qual é a força dela? Caro senhor barriga, ela é forte. E o caro senhor barriga é pouco solúvel em água. Admira, por isso que eu posso pintar então o meio-fio, o gramado com cal, e ela dura algum tempo? Claro, porque se ela fosse solúvel em água, na primeira chuva que desse, iria carregar embora essa tintura. Então, ela é uma base pouco solúvel em água. A principal utilização nela é para a confecção da argamassa. Mistura água, areia, cimento e cal para fazer a argamassa. Ela também pinta o meio-fio, ela faz a marca de cal. Os narradores antigos de futebol diziam, agora a bola é colocada na marca da cal. É no pênalti. Então a gente usa para pintar também parede, meio-fio e fazer a demarcação no campo de futebol com grama. Fechou? Essa é a cal hidratada. O que você compra é a cal virgem, que é o óxido de cálcio. Quando misturada com a água, ela vai originar o hidróxido de cálcio. Certo? Olha lá, eu tenho aqui o famoso leite de magnésia. Ele é leite não porque ele tem algum componente do leite, é porque o aspecto dele é branco. O leite de magnésia, ele vai ser então MgOH2 aquoso. Qual é o nome dessa base? Ela é o hidróxido de magnésio. Vamos pesquisar então. O magnésio, ele é da família 1A? Eu não preciso nem ver a tabela periódica, né? Porque se ele tem 2 aqui, é porque o cátion que originou essa base era o magnésio 2+. E para ser da família 1A, eu teria que ter carga mais 1. Então, ele não é da família 1A. Tá bom. Ele é o caro senhor barriga? Não. Então, o magnésio não é nem família 1A e nem o caro senhor barriga. Então, essa base ela vai ser uma base o quê? Fraca e insolúvel em água. A gente não usa a palavra insolúvel, né? Ela é de baixíssima solubilidade. Tanto que essa medicação ela é vendida sob a forma de suspensão. Se você pega o rótulo e você lê suspensão, é que você imagina que lá dentro tem uma fase líquida e eu tenho o quê? Um precipitado lá no fundo. Isso é uma suspensão. Por ação da gravidade, a substância mais densa sedimentou. Então, esse rótulo está escrito, aqui está ruim para ler, mas está escrito aqui, agite antes de usar. Para que serve essa medicação? Por que eu posso tomar ela? Né? Porque ela é fraca. E se ela é uma base, a base apaixonada tem atração por quem? Pelo ácido. Então, ele é um antiácido estomacal. Estou com aquela azia, aquela queimação, aquele arroto que queima, volta aqui, ó, daquele. Eu posso tomar um antiácido. Por favor, eu não posso permitir que vocês se automediquem. Eu não estou falando em úlcera, eu não estou falando em gastrite.
essas alterações na mucosa do estômago geralmente são causadas por uma bactéria. Aí o tratamento é com antibiótico. Eu estou falando naquele excesso de produção de suco gástrico. Um dos tratamentos é com o omeprazol, que é um bloqueador de bombas de H, ou seja, ele vai diminuir a produção de ácido do seu estômago. Isso é um omeprazol, é um outro tratamento. Eu estou falando daquela azia, comeu uma feijoadinha básica ali com orelha de porco, costela de porco, rabo de porco, bacon e sobrecarregou o conteúdo ácido do estômago e deu aquela queimaçãozinha. Vai lá e toma 2 colherzinhas de antiácido estomacal. Se você tomar muito disso, ele vai ter a sua atividade de antiácido, mas o excesso vai formar no intestino um sal que é pouco solúvel. E o que acontece quando no seu intestino tem algo que não se dissolve? O intestino tenta botar mais água para tentar dissolver e vai aumentando a pressão intraintestinal. Ou seja, daqui a pouco você vai se cagar todo, não vai segurar. Então, o hidróxido de magnésio em pequenas quantidades é antiácido. Em grandes quantidades ele é laxante. Tá? Estimula a liberar o conteúdo intestinal. Bradock. Tá? Bradock Premium. Fazer sabão, desentupir e limpar chapas. Soda cáustica. Se é cáustico, é porque causa queimadura. Essa é a base mais importante que a gente tem. É o hidróxido de sódio. Admin, onde é que está o sódio? O sódio está na família 1A. Então, ela é uma base forte e extremamente solúvel em água. Cuidado! Está lá, ó, o símbolozinho de cáustico. Tá? Isso aqui tem à venda no mercado, no supermercado. Ela é usada para fazer sabão, para desentupir pia e para tirar crosta gordurosa de chapa. Mas ela é a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Uma base extremamente forte e solúvel em água. E essa é a última base que vocês talvez possam encontrar, é um comprimidinho chamado Pepsamar, que é um comprimido feito à base de AlOH3. É um comprimidinho feito à base de hidróxido de alumínio. Classifica para mim, o alumínio é família 1A? Não, Ademir, que eu estou vendo um 3 aqui, eu não preciso nem constar a tabela periódica. Então, ele não é família 1A. Como ele não é o caro senhor barriga, então essa base, ela é uma base... eu tenho mais a base depois, não, agora que eu lembrei. Eu tenho uma base fraca e insolúvel. Percebe que eu vou ter, então, aqui o que? A mesma classificação do hidróxido de magnésio, que também era uma base fraca e insolúvel. Ou seja, esses comprimidinhos aqui, qual é a finalidade deles? Se eles são bases fracas e insolúveis, eles servem para você ingerir e neutralizar o conteúdo ácido estomacal. Aqui eu quero fazer um negocinho, ó. O hidróxido de alumínio, você pode fazer a reação de dissociação dele em etapas. Você coloca ele em água, ele vai separar o primeiro... Desculpa, aqui eu vou ter AlOH2, tá? Deixa eu ver aqui. AlOH2 menos e mais um, mais o OH-. Aí sobrou o que aqui agora? Corta isso aqui. Aqui é o mais daqui, desculpa aqui. Sobrou o que aqui agora? AlOH2 mais, que continua na água. Eu vou ter o que agora? AlOH2 mais OH menos. Eu estou fazendo a reação de dissociação dessa base em etapas. Esquece primeiro mais que eu fiz errado aqui. Tá? Sobrou o que aqui agora? AlOH mais 2, que continua na água. Eu vou ter, então, finalmente o Al3+, mais o OH menos. Percebe que eu fiz o que aqui? Eu fiz a primeira dissociação, a segunda dissociação e a terceira dissociação, já que essa base ela era uma tribase, tinha 3 OHs. No final, me restou como cátion o cátion alumínio mais 3+, e 3 ânions OH menos.
Então, se a base tiver 4 OHs, pode fazer a dissociação dela em 4 etapas. Se tiver 5 OHs, faz em 5 etapas. Se tiver 2 OHs, pode fazer em 2 etapas. Agora sim, finalmente, lisoforme, que vai ser o quê? O amoníaco. O que é o amoníaco, na verdade? O amoníaco é uma solução de hidróxido de amônio. Uma solução de hidróxido de amônio. Por que essa base aqui é diferente? Porque ela é a única base que eu não tenho um metal. Ela é a única base que o cátion, que a forma é o cátion amônio, derivado de um gás chamado amônia. Na verdade, basta borrifar a amônia na água que vai ter a formação do hidróxido de amônio, usado como produto de limpeza. Essa é uma base fraca. Toda base fraca é insolúvel em água, com exceção do hidróxido de amônio, que é uma base extremamente solúvel. Por quê? Porque todo mundo que tiver NH vai fazer ligações ou pontes de hidrogênio, que é o mesmo tipo de interação intermolecular que a água também faz. Então, a atração entre o amônia para originar o hidróxido de amônio é tão intensa pela presença da chamada ponte de hidrogênio. Fechou, galera? Tranquilo? Ó, o assunto base é básico. O assunto base é um assunto básico. Essas 5 são as 5 principais bases que seria interessante você lembrar delas da sua aplicação, da sua nomenclatura, da sua força e da sua solubilidade em água. O hidróxido de sódio, o hidróxido de cálcio, o hidróxido de magnésio, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de amônio. Tranquilo? Vamos para a próxima. A próxima aqui, isso é um aulão que a gente fez, tá? Os aulões do Colégio Unificado, eles têm 2 origens, tem 2 tipos de aulão. O que a professora Roberta faz, que são aqueles aulões com o livro, com a literatura, com a obra, que ela estuda Machado de Assis, Eça de Queiroz, Clarice Lispector e não sei quem, e todos os grandes escritores nacionais, brasileiros e catarinenses, e a professora Roberta resume isso numa apresentação que a gente faz antes dos aulões do vestibular. E há um outro grupo teatral que é organizado por mim, que é o grupo que não serve para porra nenhuma. É o grupo do teatro que faz só cagada e besteira, que aí sou eu que faço, escrevo as peças teatrais com os mais diversos e importantes temas, como por exemplo X-Men, Avatar, DC Heroes, Annabelle, temas assim relevantes para a humanidade. Esse foi um aulão que a gente fez, eu já não lembro mais o ano, em que nós temos alguns super-heróis aqui e vilões, tá? Bastante importantes. Aqui eu tenho em cima o incrível Hulk. Não sei que doença que ele teve, mas é uma doença grave porque realmente secou o incrível Hulk. Esse aqui é o professor Cid, tá? Nosso professor querido, professor Cid, músico, seco da peste aí, e professor de literatura. Aqui em cima de charada, muito bem caracterizado, está o nosso querido professor de matemática, o Dudu, de charada. Aqui está, infelizmente, o professor que já deixou o nosso colégio, professor de física, professor César, que eu sinceramente não sei do que ele está fantasiado ali. Ele está uma mistura, sei lá, de Rambo, ele está com sei lá que ele tem acho que é o arqueiro, será que é aquele arqueiro? Eu não sei, né? Não consigo caracterizar. Aqui está a nossa grande professora de literatura, a professora Roberta, caracterizada de Coringa, é a vilã. Aqui embaixo nós temos a tia Lete, que é um grande professor do Colégio Unificado, que está em Florianópolis agora, um grande abraço para ele, é o professor Marlon, que está bem caracterizado de Capitão América. Esse aqui sou eu, o redator da história, I am the Iron Man,
Eu fiz a roupa, eu costurei a roupa com, sei lá, acho que era EVA, que eu fiz ali em cima de um macacão preto. Tá? Nós temos aqui o professor Orelha, Super Orelha, professor Benício, muito bem caracterizado de Thor. Aqui, que a gente não consegue ver, mas está muito bem caracterizada, a professora Lucila, professora de português, que está de Pinguim. E, sinceramente, aqui está o professor Espiga. Eu não consigo me lembrar qual foi a personagem que ele representava. A gente tem foi uma mistura, tinha Hulk, Charada, Pinguim, a Capitão América. Eu não sei o que é que o Espiga está fazendo vestido com uma roupa de surfista, um batom vermelho. Eu não sei se ela é a feiticeira, se ela é a... Como é que é? Aquela não é a feiticeira, não é a Escarlate, a Viúva Negra. Eu não sei se ele é a Viúva Negra, não sei quem está, mas ele está ali. E esse é o professor Espiga de matemática. E aqui a gente tem uma mistura como é que é? Da Marvel com a DC, né? Porque tem o Pinguim, tem o Charada, que são de outra linhagem de desenho, e tem aqui o Capitão América, o Iron Man, o Thor, o Hulk com doença grave, né? E infelizmente, acho que esse Hulk aqui não sobreviveu. Ah? Olha só, o bíceps dele desapareceu, a canela dele afinou de uma maneira que realmente, se der um chute ali, é capaz de quebrar. Então, realmente, os heróis não estão condizentes com o que eles realmente deveriam estar. Esse é um aulão nosso do Colégio Unificado. A aula terminou aqui. Quem estiver assistindo e não for meu aluno, um abraço, obrigado pela atenção. Quem for aluno e estiver acompanhando agora nesse período de pandemia, vocês vão retornar comigo lá presencialmente. Eu estou falando agora no passado, mas eu estou agora no presente falando com vocês, de volta para o futuro. E eu vou deixar como tarefa para vocês fazer o exercício do próximo slide agora. Eu vou passar. Vocês não vão ver agora, vocês vão fazer na apostila e depois vão conferir. Quem quiser acompanhar, já pode acompanhar, que eu vou fazer uma resolução de exercícios relativos à base. Fechou, galera? Um abraço para vocês. Obrigado pela atenção, como sempre. Quem ficou agora, vamos resolver esse exercício básico sobre base. Dá o nome, número de hidroxilas, a força e a sua hidrossolubilidade. KOH. KOH vai ser o hidróxido de potássio. Eu já vou antecipar para vocês que o potássio é um elemento da família 1A ou grupo 1. Então, como ele tem um OH só, a gente classifica ele como sendo uma monobase. Base da família 1A, ela é uma base o quê? Forte. E a base da família 1A, ela é solúvel em água. Hidróxido de cálcio. Então, eu sei que o símbolo do cálcio é o Ca. E eu sei que o hidróxido é o H. Como é que eu sei quantos OHs tem essa base? Eu vou lá e consulto e vejo que o cálcio é da família 2A ou do grupo 2. Então, aqui é CaOH2. Número de hidroxilas, número de OH-, 2. Então, ele vai ser uma dibase. Vai ser uma dibase. Caro senhor Barriga, é uma base forte e pouco solúvel. Em alguns livros, talvez vocês encontrem o caro senhor Barriga como uma base moderada. Por que eu considero moderada? Porque como ela é de baixa solubilidade, então a atuação, a eficácia dela é muito menor do que uma base da família 1A. Tá? A LOH3, esse aqui vai ser o quê? O hidróxido de alumínio. A L, o alumínio, não é nem família 1A, nem caro senhor Barriga. Ah, tá. Então, ela é o quê? Se ela tem 3 OHs, ela vai ser o quê? Uma tribase. Como ela não é um A e caro senhor Barriga, ela vai ser o quê? Uma base fraca e praticamente insolúvel em água. Olha o hidróxido de ouro 1 e o hidróxido de ouro 3, o auroso e o áurico. Oso, menor NOx, Ico, maior NOx. Auro é o auroso, o áurico é o de ouro. Ouro 1 é o quê? AU,
OH. Ouro 3 é AuOH3. Essa primeira aqui, como é ouro 1, é uma monobase. Essa aqui é uma tribase. As duas vão ser o quê? Como o ouro não é família 1A e nem caro senhor barriga, as duas são bases fracas. E as bases fracas são insolúveis em água, tá? Isso é válido para o hidróxido de ouro 1 e para o hidróxido de ouro 3. Outra vez o cobre aqui, ó, com 2 estados de oxidação. Então, eu vou ter aqui o hidróxido de cobre 1 ou cuproso. E eu vou ter o hidróxido de cobre 2 ou cúprico. O oso, nesse caso, para o menor NOx, e nesse caso, para o maior estado de oxidação. O hidróxido de cobre 1, ele é uma monobase. O hidróxido de cobre 2, ele vai ser o quê? Uma dibase. Como eles são hidróxido de cobre, os dois, tanto faz se é o cobre 1 ou o cobre 2, e o cobre, o Cu, não está na família 1A e nem é o caro senhor barriga, essas bases também são bases o quê? Fracas e insolúveis em água. E, finalmente, o hidróxido do tibinga, o hidróxido do nenônio, que é o hidróxido de amônio, que é a única base cujo cátion não é um metal, vai ser o NH4OH. Isso aqui tem uma hidroxila só, um OH-, então ela é o quê? Ela é uma monobase. Lembra que ela é uma base fraca. Toda base fraca é insolúvel em água, com exceção do hidróxido de amônio, que vai ser uma base fraca e solúvel. Tranquilo, galera? Esse assunto é bastante simples, é um assunto fácil de entender, que tem aplicação prática na vida de vocês, pois toda vez que vocês estiverem diante de uma massa, de argamassa que tenha sido colocada a cal, se vocês tomarem uma colherinha de leite de magnésia ou chuparem uma pastilhinha de hidróxido de alumínio de Pepsamar, ou se vocês fizerem sabão, ou se vocês usarem amoníaco, vocês estarão diante de bases. E bases são usadas para regular o pH, quando o pH torna-se ácido. Lembrando que a gente pode regular o pH não somente com bases, mas como também com a utilização de sais básicos, a exemplo do bicarbonato de sódio. Mas isso é um próximo assunto. Fechou, galera? Obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula. Fui!